No capítulo 44 de Ezequiel, o Senhor ordena que o pórtico oriental no santuário permaneça fechado, pois a glória de Deus passou por ele, permitindo apenas ao príncipe usá-lo para refeições rituais. Deus condena Israel por profanar o templo ao permitir que estrangeiros incircuncisos de coração servissem no santuário e proíbe tal prática dali em diante. Os levitas que se desviaram para os ídolos são penalizados, sendo relegados a serviços secundários e proibidos de se aproximar do altar para funções sacerdotais. Somente os sacerdotes sadocitas, fiéis na apostasia de Israel, poderão se aproximar do Senhor para o serviço do altar e entrar no santuário. Estes sacerdotes têm regras estritas de pureza, vestir linho, ao oficiar e trocar as vestes litúrgicas antes de sair para o pátio do povo, não beber vinho no serviço e casar apenas com virgens ou viúvas de sacerdote. Sua função primordial é ensinar o povo a distinguir o sagrado do profano e atuar como juízes. Finalmente, seu sustento será das ofertas e primícias, pois Deus é o seu patrimônio. Vamos à leitura. Ezequiel capítulo 44. Ele reconduziu-me ao pórtico exterior do santuário, que fica fronteiro ao oriente, o qual se achava fechado. O Senhor disse-me: este pórtico ficará fechado, ninguém o abrirá, ninguém aí passará, porque o Senhor Deus de Israel aí passou, ele permanecerá fechado. O príncipe, entretanto, enquanto tal, poderá aí assentar-se para tomar sua refeição diante do Senhor. Ele entrará pelo vestíbulo do pórtico e sairá pelo mesmo caminho. Ele conduziu-me em seguida pelo pórtico norte, diante do templo. Lá pude contemplar a glória do Senhor, que enchia o templo do Senhor. A essa vista, caí com a face em terra. O Senhor disse-me: filho do homem, presta bem atenção. Olha bem com os teus olhos. Fica com o ouvido atento ao que te vou dizer. São as leis e as ordens concernentes ao templo do Senhor. Vela com cuidado a admissão do templo, assim como a exclusão do santuário. Dirás a esses rebeldes israelitas: eis o que diz o Senhor Javé. Israelitas, basta, chega de abominações. Quando fazias a oferenda do meu pão, da gordura e do sangue, introduzistes no meu santuário para profaná-lo estrangeiros, cujo coração não é menos incircunciso que a carne. Violastes dessa forma a minha aliança com todas as vossas abominações. Em vez de vos ocupardes vós mesmo com o serviço do meu santuário, encarregastes esses estrangeiros de fazê-lo em vosso lugar. Eis o que diz o Senhor Javé: nenhum estrangeiro cujo coração é incircunciso, tanto quanto a carne, penetrará em meu santuário. Não, nenhum dos estrangeiros que residem entre os israelitas. Os levitas que me deixaram desde o tempo em que Israel se desviava, abandonando-me para seguir os ídolos, esses levitas levarão a pena de sua falta. Servirão em meu santuário na qualidade de porteiros e farão o serviço da casa. Degolarão para o povo as vítimas destinadas aos holocaustos ou aos sacrifícios, e ficarão à disposição do povo para todo o serviço, porque se puseram a seu serviço diante dos seus infames ídolos, e arrastaram os israelitas ao pecado por causa disso, oráculo do Senhor Javé. Ergo a mão contra eles e sofrerão a pena de sua falta. Não poderão mais aproximar-se de mim para exercer diante de mim as funções sacerdotais, nem para tocar em minhas coisas santas, nem para entrar no lugar santíssimo, mas carregarão a vergonha que lhes mereçam suas práticas abomináveis. Eu os encarregarei da guarda do templo, de seu serviço e de todos os trabalhos que devem ser feitos aí. Os sacerdotes levíticos, descendentes de Sadoc, que asseguraram a guarda do meu santuário no tempo em que os israelitas se afastavam para longe de mim, são eles que se aproximarão de mim para me servir. São eles que ficarão em minha presença para me oferecerem a gordura e o sangue, oráculo do Senhor Javé. São eles que penetrarão em meu santuário, eles que se aproximarão da minha mesa para o meu serviço, que o cumprirão com fidelidade. Ao passarem as portas do átrio interior, deverão estar vestidos de linho. Não terão lã sobre si, quando oficiarem nos pórticos do átrio interior e no templo. Trarão na cabeça turbantes de linho e sobre os rins calções de linho. Não trarão cinto que possa provocar a transpiração. Quando passarem ao átrio exterior, lá onde o povo se encontra, despirão suas vestimentas litúrgicas e as deporão nas câmaras do santuário.
e se revestirão de outros hábitos, a fim de que não toque os leigos com suas vestimentas consagradas. Não rasparão a cabeça, não deixarão crescer livremente sua cabeleira. Apararão, porém, os cabelos. Nenhum sacerdote beberá vinho quando tiver de penetrar no átrio interior. Eles não desposarão viúvas nem mulheres repudiadas, mas somente virgens de descendência israelita. Poderão, entretanto, casar com a viúva de um sacerdote. Ensinarão meu povo a distinguir o sagrado do profano, a discernir o que é imundo do que é puro. Nos debates terão de julgar e o farão de acordo com o meu direito. Em todas as solenidades observarão as minhas leis e ordenações e santificarão os meus sábados. Não tocarão em cadáver para não se contaminarem. Entretanto, essa mancha será tolerável para um pai ou uma mãe, um filho ou uma filha, um irmão ou uma irmã não casada. Após sua purificação, serão contados 7 dias. Depois, no dia em que entrar de novo para o seu serviço, no santuário ou no átrio interior, oferecerá um sacrifício de expiação, oráculo do Senhor Javé. Quanto ao seu patrimônio, sou eu que serei o seu patrimônio. Não lhes assinalarei propriedades em Israel, sou eu que serei a sua propriedade. Eles se nutrirão das oferendas e das vítimas oferecidas pelos pecados e pelo delito. Será para eles tudo o que tiver sido votado a interdito em Israel. O melhor de todas as primícias e de todas as espécies de oferendas será do sacerdote. Vós lhes dareis também as primícias de vossa farinha, para que possais merecer a bênção sobre a vossa casa. Os sacerdotes não comerão carne de nenhum animal morto ou despedaçado, quer seja de um pássaro, quer de outro qualquer animal. Nesse trecho de Ezequiel, capítulo 45, ao partilhar a terra, Israel deve dedicar primeiramente uma oferenda sagrada, que inclui o santuário. Este território é dividido para o sustento dos sacerdotes saducitas e dos levitas. É reservada também uma porção para o domínio da cidade e para o príncipe, que deve ter sua propriedade para que não mais oprima o povo. O Senhor Javé ordena solenemente aos príncipes que renunciem à violência e à opressão, praticando a equidade e a justiça. O capítulo é concluído com a exigência de balanças e medidas justas, garantindo a integridade e a uniformidade no comércio. Ezequiel capítulo 45, dos versículos 1 ao 12. Quando tirardes a sorte para a partilha da terra, deduzireis a título de oferenda reservado ao Senhor, uma porção da terra que será sagrada. Ela medirá 25.000 côvados de comprimento por 20.000 de largura. Será ela sagrada em toda a sua extensão. Desse território reservareis para o santuário um quadrado de 500 côvados de lado e 50 côvados de espaço vazio em volta. Do território assim medido, reservareis, pois, um espaço do comprimento de 25.000 côvados e da largura de 10.000, em que se encontrará o santuário, lugar sagrado. Essa será a parte sagrada do território. Ela pertencerá aos sacerdotes que fazem o serviço do santuário, que podem aproximar-se do Senhor para servi-lo. Lá encontrarão um lugar para as suas casas e um lugar santo para o santuário. De outra parte, uma porção de 25.000 côvados de extensão por 10.000 de largura se atribuirá aos levitas, que fazem o serviço do templo, com as cidades residenciais. Para o domínio da cidade, assinalareis uma porção de 5.000 côvados de largura por 25.000 de comprimento, paralelamente ao espaço sagrado já reservado. Ela pertencerá a toda a casa de Israel. Para o príncipe haverá um espaço de uma parte e de outra, e o comprimento do domínio sagrado e do domínio da cidade, do lado do ocidente para o ocidente, e do lado do oriente para o oriente, de uma largura igual à de cada parte, desde a fronteira ocidental até a fronteira oriental. Será lá a sua terra, a sua propriedade em Israel. Assim meus príncipes não mais oprimirão meu povo, mas deixarão o resto da terra às tribos da casa de Israel. Eis o que diz o Senhor Javé: príncipes de Israel, basta, renunciai à violência e à opressão, praticai a equidade e a justiça, cessai vossas exações contra o meu povo, oráculo do Senhor Javé. Tendes balanças justas, um efá justo e um bato justo. O efá e o bato terão a mesma capacidade. Conterão ambos a 10ª parte de um homé, que servirá de base à sua medida. O ciclo valerá 20 óbulos.
20 ciclos mais 25 ciclos mais 15 ciclos equivalerão a uma mina. Nesse trecho de Tiago, capítulo 1, ele vai exortar os irmãos a serem prontos para ouvir, tardos para falar e tardos para se irar, pois a ira humana não produz a justiça de Deus. Ele instrui a receber com mansidão a palavra, mas enfatiza que é preciso ser cumpridor da palavra e não apenas ouvinte. O ouvinte que não pratica é comparado a alguém que se olha no espelho e se esquece imediatamente, enquanto o cumpridor da lei perfeita da liberdade será feliz. Tiago afirma que a religião de quem não refreia a língua é vã e enganadora. A religião pura e sem mácula é definida por dois pilares: visitar os órfãos e as viúvas em suas aflições e conservar-se puro da corrupção deste mundo. Tiago, capítulo 1, dos versículos 19 ao 27. Já o sabeis, meus diletíssimos irmãos, todo homem deve ser pronto para ouvir, porém tardo para falar e tardo para se irar, porque a ira do homem não cumpre a justiça de Deus. Rejeitai, pois, toda impureza e todo vestígio de malícia, e recebei com mansidão a palavra em vós semeada, que pode salvar as vossas almas. Sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Isto equivaleria a vos enganardes a vós mesmo. Aquele que escuta a palavra sem a realizar, assemelha-se a alguém que contempla num espelho a fisionomia que a natureza lhe deu. Contempla-se e mal sai dali, esquece-se de como era. Mas aquele que procura meditar com atenção a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não como ouvinte que facilmente se esquece, mas como cumpridor fiel do preceito, este será feliz no seu proceder. Se alguém pensa ser piedoso, mas não refreia sua língua e engana o seu coração, então é vã a sua religião. A religião pura e sem mácula aos olhos de Deus e nosso Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e conservar-se puro da corrupção deste mundo. Hoje também vamos ver um trecho do capítulo 2 de Tiago, que proíbe a acepção de pessoas na comunidade, condenando o ato de honrar o rico e desprezar o pobre, o que transforma os cristãos em juízes de pensamentos iníquos. Ele lembra que Deus escolheu os pobres para serem ricos na fé, e que os ricos frequentemente são opressores. Cumprir a lei régia que amarás o teu próximo como a ti mesmo é o que se deve fazer. Faltar nesta lei é ser transgressor de toda a lei, pois ela é uma unidade. O julgamento será sem misericórdia para quem não a usou, e a misericórdia triunfa sobre o julgamento. Tiago questiona o valor de uma fé sem obras, comparando a palavras vazias ditas a um irmão faminto. A conclusão é que a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Tiago, capítulo 2, dos versículos 1 ao 17. Meus irmãos, na vossa fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, guardai-vos de toda a consideração de pessoas. Suponde que entre na vossa reunião um homem com anel de ouro e ricos trajes, e entre também um pobre com trajes gastos. Se atenderdes ao que está magnificamente trajado, e lhe disserdes: senta-te aqui neste lugar de honra, e disserdes ao pobre: fica ali de pé, ou senta-te aqui junto ao estrado dos meus pés, não é verdade que fazeis distinção entre vós e que sois juízes de pensamentos iníquos? Ouvi, meus caríssimos irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para que fossem ricos na fé e herdeiros do reino prometido por Deus aos que o amam? Mas vós desprezastes o pobre. Não são porventura os ricos os que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não blasfemam eles o belo nome que trazeis? Se cumprirdes a lei régia da Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, sem dúvida fazeis bem. Mas se vos deixai levar por distinção de pessoas, cometeis uma falta e sereis condenados pela lei como transgressores. Pois quem guardar os preceitos da lei, mas faltar em um só ponto, se tornará culpado de toda ela. Porque aquele que disse: não cometerás adultério, disse também: não matarás. Se, pois, matares, embora não tenhas cometido adultério, torna-te transgressor da lei. Falai, pois, de tal modo e de tal modo procedei, como se estivesses para ser julgado pela lei da liberdade. Haverá juízo sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o julgamento. De que aproveitará, irmãos, alguém dizer que tem fé se não tiver obras?
Acaso essa fé poderá salvá-lo? Se a um irmão ou uma irmã faltarem roupas ou alimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, mas não lhes der o necessário para o corpo, de que lhes aproveitará? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Salmo 118, o salmista clama a Deus de todo o coração pela salvação, prometendo em troca guardar suas leis e prescrições. Ele expressa sua devoção fervorosa, implorando auxílio desde a aurora e antecipando a vigília da noite para meditar na palavra de Deus, onde põe sua esperança. Ele pede que Deus ouça sua voz conforme sua misericórdia e lhe dê a vida segundo sua promessa. O salmista contrasta a aproximação dos perseguidores com a certeza de que Deus está bem perto e seus mandamentos são a verdade. Ele conclui sua esperança na imutabilidade da lei, sabendo que as prescrições de Deus foram estabelecidas desde toda a eternidade. Salmo 118, dos versículos 145 ao 152. De todo o coração eu clamo, ouvi-me, Senhor, e observarei as vossas leis. Clamo a vós, salvai-me, para que eu guarde as vossas prescrições. Já desde a aurora imploro o vosso auxílio. Nas vossas palavras ponho minha esperança. Meus olhos se antecipam às vigílias da noite, para meditar em vossa palavra. Conforme vossa misericórdia, ouvi, Senhor, a minha voz, e dai-me a vida segundo vossa promessa. Aproximaram-se os que me perseguem sem razão. Eles estão longe de vossa lei. Mas vós, Senhor, está bem perto, e os vossos mandamentos são a verdade. De há muito sei que vossas prescrições, vós as estabeleceste desde toda a eternidade. Nesse trecho de Eclesiástico, capítulo 37, o sábio lamenta a dor duradoura de um amigo de nome que se transforma em inimigo, atribuindo essa perfídia à presunção criminosa. Ele adverte que o amigo falso se distrai nas alegrias, mas se torna adversário na tribulação, agindo por interesse próprio e se protegendo. O autor exorta a não esquecer o amigo verdadeiro mesmo na riqueza. Em seguida, ele aconselha a prudência em relação aos conselheiros. Não se aconselhe com quem arma um laço ou tem inveja. O ponto principal é que antes de aceitar qualquer opinião, deve-se informar-se sobre os interesses do conselheiro, pois ele pensará em si mesmo antes de tudo. Eclesiástico capítulo 37, dos versículos 1 ao 9. Todo amigo diz: eu também contraí amizade. Há, porém, um amigo que só o é de nome. Não é uma dor que dura até a morte. Ver um amigo e um companheiro mudarem-se em inimigos? Ó presunção criminosa, onde tivestes origem, para cobrir a terra com tua malícia e tua perfídia? O amigo distrai-se com seu amigo nas suas alegrias. No dia da tribulação, ele se tornará seu adversário. O amigo compartilha da desventura do seu amigo, no interesse de seu ventre. Ao ver o inimigo, tomará do escudo. Não te esqueças de teu amigo nos teus pensamentos, no meio da riqueza. Não percas a sua lembrança. Não te aconselhes com aquele que te arma um laço. Esconde tuas intenções àqueles que te têm inveja. Todo conselheiro dá sua opinião, mas há conselheiros que só têm visto o próprio interesse. Estejas prevenido quando tratar-se de um conselheiro. Informa-te primeiro quais são os seus interesses, pois ele pensa em si mesmo antes de tudo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.